mais uma aula. Aqui é o professor Diego Marques. Hoje nós vamos falar de anatomia do sistema nervoso e falar um pouquinho do funcionamento dele, né? Essa foi uma das minhas áreas de atuação quando eu fiz o mestrado em Neurologia e Neurociências na Universidade Federal de São Paulo. E é um tema que eu acho bastante pertinente, acho bem importante a gente abordar no contexto da saúde, né? Atualmente nós temos diversos temas que estão permeando essa questão da saúde mental, né, do sistema nervoso, justamente por conta dessa pandemia, e é importante a gente entender como funciona, né, como é que é a anatomia do sistema nervoso, para que a gente também consiga entender um pouco do que se passa nessa questão da saúde pública, tá? Então falaremos um pouquinho, vamos falar das noções desse sistema. Espero que gostem da aula. Bom, basicamente é difícil a gente chegar a uma conclusão e simplesmente falar, olha, o sistema nervoso central faz isso, né? Justamente porque ele tem uma função muito complexa e essa função integra todo o nosso corpo, né, com o nosso interior. Todos os órgãos, né, tudo que se passa, até mesmo por ambientes externos, é função do sistema nervoso integrar essas informações, né, e analisá-las de forma a dar respostas que vão ter lógica com aquele tipo de estímulo que a gente recebeu. Então, quando a gente tem como função do sistema nervoso, né, nós temos aí a função de receber as informações que estão vindas do meio externo, então, ou dos órgãos, ou da periferia, né, da nossa pele, de órgãos como pâncreas, estômago, intestino, enfim. E ele recebe essas informações e uma vez que recebeu essa informação, ele precisa analisar, né, para que ele saiba como desencadear um efeito, uma resposta para aquele tipo de informação recebida. Então ele recebeu, analisou, integra com outras regiões do cérebro, né, essas informações. Então a informação nunca é processada em um local só. Normalmente são vários locais que estão envolvidos na análise e interpretação de algum estímulo, né? Justamente para que a gente tenha a efetividade da memória. Então, no processo de memória, nós temos várias informações que são recebidas e essas informações são armazenadas, porém, a junção dessas informações que forma aquele contexto super importante. Como, por exemplo, a alimentação, quando a gente sente um sabor, né, do alimento, toda a textura do alimento, o sabor dele, o cheiro, o odor que aquele alimento exala, todas essas informações são importantes para que haja memória de como, por exemplo, é o sabor da lasanha, um sabor de um refrigerante à base de cola, em relação a um churrasco. Então a gente consegue ter uma noção, né, desse tipo de estímulo sem mesmo ter ele ali na sua frente ou degustando ele. Então você conhece, você armazenou todas essas informações. Então o cheiro da carne quando está assando, a textura dela, a suculência, o sabor, todas essas informações são integradas para que no momento que eu fale com vocês vão receber essa informação e todas elas juntas, todas elas que vocês já tiveram algum dia, vão se processar, vão ser integradas por regiões diferentes, né, para que haja um tipo de estímulo. O estímulo, nesse caso,
vocês estão relembrando essas informações, né? E esse armazenamento de todas essas recepções e todas essas informações, né, que vêm tanto do meio interno quanto do meio externo. Então é um sistema muito complexo, né? Então basicamente a gente recebe, analisa, interpreta e armazena uma determinada informação e pode responder, né, como formas de contração muscular, por exemplo. Então, por exemplo, você toca num ambiente que está quente, a sua mão recebe a informação do calor, essa informação do calor trafega por todo o seu sistema nervoso até chegar no sistema nervoso central, e essa informação, uma vez que ela foi recebida, agora nós precisamos analisá-la, integrá-la e emitir uma resposta para que nós consigamos ali tirar a mão do local rapidamente, para que isso não provoque lesões maiores. E essas informações são armazenadas, né? Então algo que é quente é ruim, então eu guardo essa informação para mim como numa forma de tentar evitar qualquer problema mais grave em relação a um determinado estímulo. Então é importante a gente armazenar também essas informações. Bom, também a função do sistema interpretar esses estímulos, né? E podendo então dar essas respostas adaptativas, como eu acabei de demonstrar para vocês. Como colocando a mão no ambiente quente, a gente rapidamente tira aquela mão para que não haja maiores lesões, né? Isso visa manter a homeostase, que é o equilíbrio do nosso corpo. Então, se você, por exemplo, queima a sua mão, com certeza a sua homeostase não será mantida, porque aí vai ter uma série de efeitos relacionados à questão das células de defesa, do processo inflamatório, e vai desabilitar uma determinada região, e isso não é bom para o corpo. Ok? Bom, e aí o sistema nervoso, né, anatomicamente, ele é dividido no sistema nervoso central, né? Nós temos então a parte central do sistema nervoso e a parte periférica, que nós chamamos de sistema nervoso periférico, onde a parte central compreende o cérebro, né? E o cérebro ele compreende o telencéfalo e o diencéfalo, e o encéfalo, que é o tronco encefálico, né? Nós temos o tronco encefálico e o encéfalo. Ali nós temos a mesencéfalo, ponte e bulbo. O crânio, né? Dentro do crânio ainda nós temos ali o cerebelo e a medula espinhal e toda a coluna vertebral. Então tanto o crânio quanto a coluna vertebral, eles estão ali protegendo essas estruturas, né? Todo o cérebro, todo o encéfalo, ele é protegido pelo crânio e pela coluna vertebral, né? E todas essas regiões, cérebro, encéfalo, tronco encefálico, cerebelo e medula espinhal, fazem parte, portanto, do sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico compreende os nervos que saem ali dessa região, né, do sistema nervoso central. São os nervos e os gânglios e as terminações nervosas, onde esses neurônios vão se inervar. Então ele vai ter uma inervação em determinado local, e isso ali naquele local será a terminação nervosa, ok? Vamos falar um pouco dessas estruturas. Então o sistema nervoso ele é dividido em central e periférico. O central, nós temos o encéfalo e a medula espinhal. Então, central, encéfalo e medula espinhal. O encéfalo, ele compreende no cérebro, no tronco encefálico e no cerebelo, ok? O cerebelo, na verdade, o encéfalo, ele, quando a gente chega ali na região do tronco encefálico, nós temos 3 divisões desse tronco encefálico: o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Vou mostrar anatomicamente cada uma dessas estruturas para vocês. E o sistema nervoso periférico,
Então nós falamos do central. O periférico, ele compreende o nervo, o gânglio, terminação nervosa. Ok? Então, sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal. Sistema nervoso periférico, nervo, terminação nervosa e gânglio. No caso do encéfalo, o encéfalo ele é subdividido em cérebro, tronco encefálico e cerebelo. E esse tronco encefálico ainda tem a sua subdivisão, que é o mesencéfalo, ponte e bulbo. E agora nós vamos falar então dessa parte central do sistema nervoso. Então, observem aqui a estrutura, eu tenho todo o sistema nervoso central. Então eu tenho o cérebro, que é toda essa estrutura que eu aponto com o mouse. Okay? O nosso encéfalo. O encéfalo compreende tanto o cérebro quanto o cerebelo. Então toda essa região aqui eu chamo de encéfalo. Toda essa região aqui, ó, até aqui assim, ó, daqui para cima tudo encéfalo. E esse cordão que passa por dentro da coluna vertebral, esse cordão amarelo, eu chamo de medula espinhal, que também faz parte do sistema nervoso central. Notem que entre as vértebras aqui, ó, esses escurinhos, esses pontos escurinhos, entre elas sai uma pontinha dessa medula e ela vai irrigar outras regiões, né, e inervar outras regiões. Isso são o que nós chamamos de nervos, ok? Esses nervos, eles levam as informações do cérebro para o restante do corpo ou trazem essas informações do corpo para o nosso cérebro. Então, o cérebro, essa estrutura marrom mais escura aqui, logo abaixo do cérebro, eu chamo de cerebelo. E aqui, ó, o tronco encefálico, que é essa barriguinha aqui que forma logo abaixo, antes de formar o cordão da medula espinhal. Então, lá dentro do crânio, observe então o cérebro, toda essa região, o cerebelo e o tronco encefálico, que é essa região amarelada aqui, ó, que compreende no mesencéfalo, que é essa parte de cima, a ponte, que é essa barriguinha aqui, ó, e o bulbo, que é a região de baixo. Então, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo formam o nosso tronco encefálico. E o encéfalo, né, é toda essa estrutura, tá, gente? Tudo isso aqui, ó, eu chamo de encéfalo. Encéfalo. Toda essa região que compreende o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. Tudo isso eu chamo de encéfalo. Então, o cérebro mesmo é só essa região aqui, ó, cortical. Ok? Toda essa região aqui, ó, daqui para cima. Essa região eu chamo de tálamo. Tálamo. E aqui hipotálamo, logo abaixo. Abaixo do tálamo eu tenho hipotálamo. E essa bolinha aqui, ó, que sai do tálamo e chega no osso. Esse aqui é o osso, certo? Você tem o osso frontal e o osso esfenoidal. Esse osso esfenoidal dá lugar à hipófise. Essa glândula é uma das glândulas mais importantes no nosso corpo. Essa estrutura aqui eu chamo de corpo caloso. Corpo caloso. Então, o corpo caloso ele liga o hemisfério direito do cérebro com o lado esquerdo, o hemisfério esquerdo. Ele liga essas duas estruturas.
E aí nós temos as meninges, que são formadas de tecido conjuntivo e que rodeiam todo o nosso sistema nervoso central. Nós temos 3 meninges e essas 3 estão em volta de todo o sistema nervoso. Então a dura mater ela é mais espessa e ela é próxima às estruturas ósseas. Então logo quando você abre o crânio, você observa a dura mater. A pia mater ela fica entre essas duas, ela fica entre o encéfalo e a medula espinhal. E aí ela é mais fina. Eu vou mostrar elas daqui a pouco. Ela é mais fina do que a dura mater. A dura mater é a mais espessa. E essa aqui ela fica mais ligada aos órgãos. Então essa está mais ligada às estruturas ósseas e essa aos órgãos, como a medula e o encéfalo. E a aracnoide, que nós também podemos chamar de aracnoide mater, ela está entre as camadas constituindo uma rede semelhante a uma teia. Então ela está entre a dura mater e a pia mater. Na hora que você separa as duas, essa aracnoide ela sai como se fosse uma teia de aranha. Então você vê, parece uma teia mesmo, tá? E ela fica entre as duas, a dura mater e a aracnoide mater. Perdão, entre a dura mater e a pia mater. Aqui tá, vou corrigir o slide para mandar para vocês. Então, olhem aqui, ó. Então aqui eu tenho a pele, logo abaixo eu tenho o crânio e aqui, ó, essa região mais espessa, eu tenho a dura mater. Toda essa região aqui, ó, mais espessa. É uma meninge, é uma membrana. Logo abaixo da dura mater, nós temos um espaço, né? E esse espaço que nós chamamos de espaço subaracnoide. Todo esse espaço aqui, ó, espaço subaracnoide, ele fica intimamente ligado aí com a dura mater, grudadinho. E logo colado aqui, não dá para ver direito, mas seria esse azul mais clarinho aqui, ó, colado no cérebro, eu tenho a pia mater, ó, bem coladinho, ó. Então a aracnoide são essas teinhas aqui, ó. E esse espaço entre a dura mater e a pia mater eu chamo de espaço subaracnoide. Então eu tenho, olhem aqui do outro lado, ó, o crânio, essa estrutura branca, a dura mater logo abaixo do crânio, bem coladinha no crânio, a aracnoide coladinha aqui na dura mater, o espaço subaracnoide, que ele forma essa teia, e a pia mater logo coladinha no cérebro, ó, que é essa camada aqui, ó. Mais uma vez. Então a pele, aqui a gente tem a aponeurose, que é como uma membrana, né, que está ligando músculo a ossos. Periósteo, o osso em si e as meninges. Então a dura mater, a aracnoide mater, espaço subaracnoide com a aracnoide ramificada e a pia mater logo abaixo. Falados do sistema nervoso central, vamos falar um pouco dos nervos cranianos. Então nós temos 12 nervos cranianos e 31 nervos espinhais. E aí os gânglios, eles são formados por gânglios sensitivos e motores. E as terminações nervosas acompanham esses gânglios.
Então, quando a gente fala de sistema nervoso central, é somente o encéfalo, que é toda aquela região lá de cima, e a medula espinhal, que está aqui mais avermelhada, marrom avermelhado aqui, ó. E toda essa parte azulada são os nossos nervos e gânglios. Então, o sistema periférico, sistema nervoso periférico, ele compreende nesse montão de nervos e gânglios. E as terminações são onde esses nervos terminam. Então, nós temos lá os nervos intercostais, que estão ali na parte das costas. E aí um monte de nervo que vem aqui para a região do braço. Nervo radial é um dos mais importantes, não que os outros não sejam, mas nervo ulnar. E aí normalmente eles levam o nome da região do músculo ou do osso. Isso varia bastante. E aí você tem uma série de nervos que saem da região do sacro, do osso sacro. E esse nervo aqui, que é um dos mais conhecidos, que antigamente a gente chamava de nervo ciático, hoje chama de nervo isquiático, que é esse mais evidente, ó. Então ele inerva praticamente toda a parte da perna. E então qualquer lesão, né, nesse nervo, você sente todo o membro inferior praticamente. E eles podem ser sensitivos ou motores. E aí quando a gente divide o sistema nervoso, a gente divide a parte anatômica e a parte funcional. A gente vai falar um pouquinho então dessa parte funcional agora. Como que ele funciona, não só a divisão anatômica. Então falamos de todos os aspectos anatômicos relacionados a esses órgãos, né? E agora vamos falar um pouquinho da sua funcionalidade, de como eles funcionam.